Dom Pedro veio com a família real para o Brasil. Veio. E aí, em 1820... Ele sai de lá em 1807, chega aqui em 1808. 1808. Em 1820 acontece alguma coisa em Portugal que a família... Começa daí, que a família real tem que voltar. Retorno, né? Porque depois... Conta esse pedaço aí, porque muita gente não conhece esse daí até a independência. Depois muita coisa interessante. Termina as guerras napoleônicas, né? A Europa se rearrumou. Lá teve aquelas convenções lá em Viena, onde os países que foram destruídos, morreram 3,5 milhões de pessoas nas batalhas napoleônicas, arrebentou as fronteiras, estava tudo uma bagunça. E eles fizeram uma convenção lá em Viena, todo mundo se juntou lá para decidir, vamos rearrumar. Tanto que foi um acordo que durou quase um século. Só foi ser desfeito na Primeira Guerra Mundial. Teve uma guerrinha na Crimeia, lá em 1853, alguma coisa, mas foi um século de paz por causa dessa arrumação ali em Viena, por volta de 1815, por aí. E o casamento do Dom Pedro tem a ver com esse congresso de Viena. Porque o Império Austro-Húngaro quis estreitar os laços, né, com Portugal, e aí então se arranjaram o casamento de Dom Pedro com uma princesa austríaca. Que estava nos salões de Viena dançando valsa com outros príncipes. Leopoldina, uns 15 anos de idade, mais ou menos. Mas volta pra gente não perder o fio. Só outra curiosidade da Leopoldina, desculpa, que é uma curiosidade interessante, que a Leopoldina era a cunhada do Napoleão. Exato. Né? E ela chegou a tomar conta do filho do Napoleão, brincava lá com ele quando era jovenzinho. Verdade. Então o Dom Pedro I via com uma certa simpatia certos aspectos do Napoleão por causa dessa proximidade. Agora, desculpa, agora vai lá, Laudelino. Não, e alguns generais também. Eu não sabia dessa, eu sabia que o casamento de Napoleão com a irmã da dona Leopoldina parece que foi uma coisa meio forçada, né? Não, naquela época todo casamento era arrumado. Mas parece que esse foi mais... Não, como foi todos. tudo na regra da época. Todos eram assim. Se casavam por procuração. Todos, Se enviava um retrato da rainha para o príncipe, eles falavam, tudo bem, aceito. E depois havia casamento literalmente por procuração. A princesa já chegava, às vezes, em terras desconhecidas, casada. É verdade. E outra coisa, quando eles mandavam o quadro para você ver o príncipe e a princesa, é igual rede social hoje. Aquela foto da rede social é a melhor da sua vida. E às vezes é de 20 anos atrás. Geralmente é. A minha já tem A minha apareceria com cabelo e tal. Verdade. Então, mas peraí, só para recapitular. Napoleão invadiu Portugal, isso trouxe a família real para o Brasil. Napoleão acabou a guerra dele, teve o Congresso de Viena, foi feita uma paz. E aí, o que aconteceu em Portugal que a família real teve que voltar? Depois dessa arrumação da Europa, existia um espírito na Europa constitucional circulando, tá? A gente tem que pensar também que as coisas nunca são chapadas, né? Nunca a coisa é uniforme. Então você tem todas as correntes que fizeram a Revolução Francesa acontecer, ainda estavam circulando, as ideais napoleônicos ainda circulavam. Em Portugal você ainda tinha muita gente que era pombalino ainda, achando que as ideias e revoluções de Pombal que eram as corretas. Então você tinha esse vulcãozinho ali uma em confusão, Portugal funcionando. Então eles queriam uma Constituição, eles queriam uma reforma daquele sistema que você pegando pela história, você tem... você vem do absolutismo, Idade Média, lá século XVI, ali, 15, 16, que migra do absolutismo para essa outra fase que é onde surge a Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa, quando fala estamos lutando contra o ancien regime, o regime anterior. Que regime anterior é esse? O absolutismo. Que foi uma tremenda de uma mudança na Europa, criou o Estado, foi criando as infraestruturas burocráticas e tal, se tirou o poder da igreja e tirou o poder da aristocracia e colocou num cara, virou uma autocracia ali com o rei e tal. Então, você tem essa revolução acontecendo e depois surgem essas ideias constitucionais nos países. Então, as cortes em Portugal pegaram esse caldeirão de ideias, ideologias e tal, e mesclou com a vontade que eles tinham de fazer com que o Brasil deixasse de ser o centro do reino. Porque naquela época existia o Rio de Janeiro. Capital, Rio de Janeiro. Existia o reino de Portugal, Brasil e Algarve, não é isso? E o capital era no Rio de Janeiro. Isso aí. Rio de Janeiro.
Aí com esse movimento das cortes, Sinédrio, todo mundo lá em Portugal, querendo que Portugal fosse novamente o centro do reino. Mas como fazer isso? Aonde está o rei? Ou está lá no Brasil? Ele vai voltar? E foi coroado no Rio de Janeiro, o único rei da Europa coroado. Vocês estão prestando atenção, o pessoal que fala mal do Rio de Janeiro. Nós não só fomos capital do Brasil, nós fomos capital do reino de Portugal, Brasil e Algarve. E o rei foi coroado em terras cariocas. É uma honra para o Brasil e para o Rio de Janeiro. E nasceu Maria II, uma rainha portuguesa, nasceu em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Tivemos rainhas e princesas nascendo no Rio de Janeiro. Mas vai lá, aí Dom João volta para Portugal e deixa aqui... As cortes, deixa com o Marcelo. Marcelo completa ali para a gente equilibrar. As cortes queriam a volta do rei. Não tem o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei? Eles queriam o retorno do rei, mas não era o Senhor dos Anéis. Na verdade foi um golpe de Estado, né? Exato. Porque quem deveria convocar as cortes era o rei. Cortes não se confunde com a Assembleia Constituinte. Quem fez essa mudança foi justamente na Revolução Francesa. O rei, então, Luís XVI, convocou as cortes. Aí houve uma série de acontecimentos que não cumpre aqui falar, deu tudo errado, e assumiram o controle da França, que foi uma Assembleia Constituinte, depois uma Assembleia Nacional. Depois cortaram a cabeça do rei. Porto foi mais ou menos a mesma coisa, fizeram uma espécie de cortes completamente ilegal, contra as tradições, e ela se converteu numa Assembleia Constituinte. Exigiram o rei de volta, mas quem mandava lá? Eram as cortes. O rei, o Dom João VI, ficou sequestrado praticamente. Logo quando ele voltou para Portugal, teve uma época que mantiveram ele preso no navio, literalmente. Ficou lá preso em Portugal, ele não pôde descer em Lisboa. Ficaram lá preso, não sabia direito o que fazer, como é que faz. Ele chegou, mas não deixaram ele desembarcar. Não deixaram ele desembarcar, o que? Humilhação. Humilhação. E agora, segundo estudos mais modernos, diz que ele foi envenenado, né? Sim, arsênio. Ele estava lutando contra esse golpe, contra esse avanço contra as tradições, e aí falaram, não, vamos ter que acabar com esse homem. E aí esse poder revolucionário, vamos chamar assim, que chamado corte, tomou o poder em Portugal, exigiu a volta de Dom João VI. Sim, da família real inteira. Da família real inteira. Só que o Dom João VI, ao contrário do que a historiografia fala, era muito esperto. O Napoleão disse que o único príncipe que o enganou foi Dom João VI. Muito culto, das maiores partiturotecas da Europa, era dele, né? Era a terceira maior do mundo, se não me engano. Perdia para Viena, Vaticano e depois era portuguesa. Ele trouxe, junto com a família real, trouxe Gismundo Neukomm, que trabalhou com Haydn. E quando ele chegou no Brasil, ele se deparou com José Maurício Nunes Garcia, grande músico. E aí ele trocou o regente oficial português por um mulato brasileiro. Nativo. Isso aí ninguém conta, né? Ele percebeu que o valor do José Maurício Nunes Garcia era superior ao regente real, que chamava Marcos Portugal. Aí trocou, depois o Marcos Portugal fez um monte de intriga contra o José Maurício Nunes Garcia. E o Sigismundo Neukomm, quando voltou para Viena, elogiou o José Maurício Nunes Garcia e falou: esse foi o maior autor de piano forte que eu já conheci na vida. Piano forte é o pai do piano. O mulato aqui brasileiro. O médico de Pedro I era um mulato, o médico de Pedro II era um mulato, da Maia. Mas vamos adiantar, senão o programa acaba e a gente não chega onde eu quero. Então vamos lá. A família real voltou para Portugal e deixaram Dom Pedro aqui. Assim, um negócio interessante para comentar que é mito, que é até legal a gente comentar aqui, que é o seguinte: a família, o Dom João fugiu de Portugal, foi uma saída atabalhoada, que você pega livro de história, na escola, várias pessoas falam assim, não, a França invadiu através da Espanha e saiu todo mundo correndo. Desespero. Largaram coisa no porto. Não é isso que a gente escuta? É isso que a gente... Mentira. Não foi, de maneira alguma. Não foi assim. De maneira alguma. Eles saíram de Portugal em dezembro. Bem no primeiro dia ali, nos primeiros dias de dezembro, para vir para o Brasil, 1807. Em agosto, Dom João já tinha um navio pronto para zarpar. Não todo mundo, toda a corte, mas Dom João nunca tomou uma decisão errada na vida. Eu nunca encontrei na história ele tomando uma decisão errada. Ele sempre era muito precavido,
analisava todos os cenários, demorava para tomar uma decisão. Porque ele consultava muita gente, ele não era cabeçudo. Consultava um monte de gente. E o pessoal falava que por essa demora, ele era indeciso. Ele falou, não, ele não errava a decisão depois, então acho que não era indecisão. Estava vendo todos os elementos. Então ele já tinha um barco preparado desde o mês 8 de agosto. Então você tinha que pensar no contexto da época, que é, a família real vem para cá, vem, ok. Napoleão podia saber disso? Não. Então era secreto. Para ser secreto, a corte não sabia. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha que preparar toda a logística. Mota, Marcelo, imagina, você vai viajar final de semana com a família. Você vai para o Rio. Lá. Eu precisava desses 6 meses, Wagner, Dom João, para preparar uma viagem final. Para preparar a viagem. A minha mulher não me dá. Então, a logística é tua, eu tenho que preparar o carro, vou botar o carro na revisão, eu tenho que ver as malas, a quantidade de dias, roupa, hotel que eu vou ficar. Você não tem toda uma logística. Imagina você fazer isso para 20 mil pessoas. Preparar. E ainda esconder tudo. E ainda oculto, escondido. Então, quando Dom João convoca a Assembleia de Estado lá, a reunião de Estado, para decidir pela saída, já estava tudo decidido já. Foi meio que para dar informação para os ingleses estavam... Porque Dom João recebeu 2 ultimatos no mesmo período, um francês e um inglês. E outro inglês. E Portugal se dividiu, tinha o partido inglês e o partido francês. É loucura. Então a França falava, ó, feche, tinha um bloqueio continental, tinha né? Um bloqueio. Feche tudo, feche todos os portos, não tem mais nenhum comércio com a Inglaterra, prenda os ingleses, pegue as propriedades deles, me dê toda a sua frota, o ultimato francês, me dê a sua frota. Aí o ultimato inglês, quando chegou para que eles fecharam o porto de Lisboa, ele vem logo depois do bombardeio a Copenhague. Porque a Inglaterra fez o mesmo jogo lá com Copenhague e falou assim com a Dinamarca, olha, se você está aliado comigo, a gente vai lutar contra Napoleão. Se você ficar encerando aí e não resolve o que você quer fazer, Napoleão está vindo por terra. Ele vai pegar o seu exército, ele vai pegar a sua administração, ele vai pegar seus navios, que a Dinamarca tinha tantos navios quanto a Inglaterra. Era enorme a frota da Dinamarca. E ele vai pegar esse navio e vai usar contra mim. Ou você vem pro meu lado, ou eu vou destruir teus navios. E teve um bombardeio, destruíram a cidade. Teve 2 bombardeios lá em Copenhague, né? Então, aí, deixa eu só completar. O programa vai acabar e o Dom João não vai... Dom João ainda não vai chegar, não vai chegar. Não, mas só para completar a linha de raciocínio. Dom João recebe 2 ultimatos. O britânico que acabou de bombardear e falou, vou bombardear Lisboa. Vou fazer a mesma coisa em Lisboa. Ou você está comigo, lembra do Bush e no 11 de setembro? Quem não está comigo é meu inimigo. Lembra disso? A mesma coisa. Só que Dom João estava preparando tudo bastidores. Sai com a família real. Professor Marcelo, tem um evento que eu descobri numa pesquisa recente que comprova, assim, mata-pau, de que foi tudo planejado. Há 5 dias do litoral de Pernambuco, estava esperando todo o comboio da família real no mar um brigue chamado 3 Corações, repleto de frutas, verduras e comidas, na rota deles. Ou seja, português não é bom. Já sabia muito tempo. Já sabia que já ia vir voltar. Quando viria, para eles estarem lá no oceano, na rota, com comida, esperando ele chegar. Na época não tinha telefone, não tinha internet. WhatsApp, não tinha telefone. Mas muito bem organizado, diga-se de passagem. Agora vamos lá. Então você descreveu um processo da vinda da família real. A família real veio... Não foi fugido. E aí, muito tempo depois, como herança napoleônica, as cortes tomaram o poder em Portugal, demandaram a volta da família real inteira. Professor, chega só do entre a saída da corte de volta para Portugal e a nossa independência, ficou aqui Dom Pedro I. Como é que foi a vida de Dom Pedro I nesse período de tempo? É uma parte da história que a gente praticamente desconhece, né? Lembrando que o continente americano estava tudo convulsionando, né? Havia revoltas de independência no México, o vice-reino da Prata, que é a Argentina, vice-reino do Peru, que é o Peru, obviamente. Então,
E aqui o Brasil também é agitação. Não podemos esquecer que a grande revolta do Brasil foi a Revolução Pernambucana de 1817. Então aqui a coisa estava tensa em Portugal e estava tensa aqui no Brasil. Então tinha um pai e um filho, o rei e o príncipe herdeiro. Como resolver essa circunstância? A corte mandando os dois voltarem. O Dom João VI falou assim, não dá, eu não tenho condição. Ele pensou o seguinte, se nós dois voltamos e a coisa lá, a família real pode se perder completamente. Então, um vai ter que ficar e o outro vai ter que ir, porque se esse que for se perder e acabar, pelo menos tem um aqui que é a reserva da nossa família real e reserva da monarquia portuguesa. Então, o que o Dom João VI pensou foi muito inteligente. Só um vai tentar controlar a circunstância e o outro fica. Então, foi extremamente inteligente essa decisão da... Aí fala, por que não enviar o Dom Pedro I? Aí foi uma decisão, dizem, né, várias versões, dizem que foi o pai falando, não, eu vou e você fica aqui. Né? Então foi extremamente inteligente. Inclusive tem uma carta dizendo do Dom João VI para Dom I, dizendo o seguinte, talvez o processo de independência, não lembro os detalhes, talvez o processo de independência do Brasil seja inevitável. Mas antes que aventureiros tomem a frente do processo, vamos nós tomarmos a frente. Olha que visão extremamente inteligente e perspicaz. Imagina se os dois fugissem. O Brasil não existiria, ia acabar. Uma revolta no Sul, outra na Bahia, outra em Pernambuco, outra no Grão-Pará, outra no Maranhão. O Brasil é muito regionalista, sem uma figura central, que é o rei, é que ia virar várias repúblicas. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.